começa com aquelas perguntas de sempre, né? E qual foi o objetivo da inspiração das Escrituras? A Escritura tem por objetivo tornar o homem sábio para a salvação mediante a fé de Jesus Cristo. Então a gente percebe que a Escritura tem a ver com o homem se tornar melhor, né? Quem mais fez alguma coisa diferente do Tiago? Ou todo mundo fez igual? Ensino, repreensão, correção, educação, para que saibamos ser perfeitos como Deus, como Timóteo. Repreender, corrigir. Timóteo 3,16. Isso. Cícero? Hã? Entendi. No caso, vocês pegaram o que a palavra faz e o Tiago pegou o resultado do que a palavra faz. Quem mais? Por meio dos dons de sabedoria, ciência e discernimento do Espírito, Deus revela o que se acha oculto à igreja. Deus revela o que se acha oculto à igreja. Tânia? Vicente? Foi aquelas 4 que eu te mandei? Não, do que eu passei semana passada. Que, como você mesmo falou, foi para o Facebook direto. Cristina? Ela foi inspirada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Cláudio? Ainda é a primeira. Eu tirei 2 Timóteo, verso 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, correção, instrução e da justiça, para que o homem venha a ser perfeitamente habilitado foi só até aqui, Tá bom. da justiça, não queria acrescentar. Tornar sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. Tornar sábio para a salvação. Então, a gente percebe a importância da inspiração das Escrituras e a finalidade dessa inspiração. Então, a gente observou aqui que tem tanto o aspecto das coisas que devem ser feitas, através da ministração dessa palavra, pela ministração dessa palavra, e o alvo da ministração dessa palavra. Entende? E aí, que devemos esperar quanto à linguagem bíblica, sendo tal o seu objetivo? E aí, já que o objetivo é esse, o que devemos esperar quanto à linguagem bíblica? Por isso esperamos com razão que a Bíblia fale com simplicidade e clareza. Então, se a gente quer que a Bíblia cause um efeito transformacional no homem, ela precisa ser inteligível, ela precisa ser clara. Daí a importância de você como hermeneuta. Porque senão vai ser um texto, eu estava até falando sobre livros proféticos no outro seminário, em que às vezes tem citações bíblicas que não comunicam com a gente, porque elas estão relacionadas a uma outra época. E aí o seu papel é o quê? Pegar essa expressão idiomática, equivaleria a que hoje? Essa palavra na língua tal, equivaleria a que hoje? Então a gente precisa fazer isso para que a pessoa consiga entender. Mais alguém deu alguma resposta aí? Igual ao Tiago, sem problema. Gracilene, Tânia. Então não preciso perguntar nunca para Tânia nem para o Vicente, entendi. Cícero? 2 Timóteo 2,8. Sim. Amém? Amém. Use a linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opor a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de você. Entendi. Fátima?
Mesmo do rapaz? Isso, esperando que a Bíblia fale com clareza e simplicidade. Clareza e simplicidade. Então é importante a gente pensar nisso daí. Em relação a que pontos específicos, a linguagem bíblica ela é muito compreensível. Cada pai ressalta a espiritualidade e santidade de Deus. Ao mesmo tempo, a espiritualidade e o fervor demandam a sua adoração. Daniel? Na verdade, eu botei essa como acima, né? Uma segunda pergunta, né? A continuação eu botei ressaltando a espiritualidade e santidade de Deus. A segunda. Entendi. Ressaltando santidade e espiritualidade. Quem mais? A Bíblia é muito compreensível porque ela nos esclarece a verdade e nos alerta sobre o bem e o mal. Nos corrige e nos educa, pois só a Bíblia tem a exatidão nesta linguagem. Entendi. Quem mais? No Novo Testamento, pois nele encontramos os grandes princípios e deveres cristãos, expressos em linguagem simples e clara. Mais alguém? Primeiro, ressalta a espiritualidade e santidade de Deus, não levando ao lado também a queda e corrupção do homem, e a consequente necessidade para arrependimento e conversão em todas as partes, proclamada a revisão do pecado em nome de Cristo e a salvação, pela fé em Jesus Cristo e a morte eterna, pela falta de fé no Salvador. Essa verdade nos é colocada de forma clara e simples. Beleza. A gente passou só 3, não foi? Então, tranquilo. Vamos agora, para o capítulo 4, para falar da regra fundamental. E como eu falei com os outros alunos, quem quiser ser reprovado é só começar a me zoar. Então já temos um candidato aí. Vamos lá, minha gente. Com base no que foi dito anteriormente, é possível ver quão apropriado e mais conveniente é o fato de que, em qualquer documento de importância onde há pontos obscuros, se busque nele mesmo seu próprio intérprete. Quanto à Bíblia, o procedimento sugerido não é somente conveniente e muito factível, mas também é absolutamente necessário e indispensável. Pelo que sabemos, o primeiro intérprete da palavra de Deus foi o diabo, que atribuiu a palavra divina um sentido que ela não tinha, falseando astuciosamente a verdade. Mais tarde, o mesmo inimigo falseia o sentido da palavra escrita, truncando-a, ou seja, citando a parte que lhe convinha e omitindo outra. Conscientes ou inconsciente, os imitadores têm perpetuado tal procedimento, levando a humanidade ao engano a partir de falsas interpretações das Escrituras. Vítimas, portanto, dessas artimanhas e de tão espantosos erros, os quais têm resultado em grandes desgraças e catástrofes, nós já devemos saber que tudo isso é suficiente para nos alertar para o perigo desta interpretação particular. E a ninguém deve parecer estranho que insistamos em que a primeira fundamental regra da correta interpretação bíblica deva ser a já indicada, a Escritura explicada pela Escritura, isto é, a Bíblia, a sua própria intérprete. Ignorando ou violando esse princípio simples e racional, temos encontrado, como dissemos, suposto apoio nas Escrituras para muitos e nefastos erros, fixando-se em palavras e versículos arrancados de seu contexto, de seu conjunto, e não permitindo às Escrituras explicar-se a si mesmas. Os judeus encontraram nela um apoio fictício para rejeitar o Cristo. Procedendo da mesma forma, os papistas encontraram aparente apoio na Bíblia para o erro do papado e das matanças relacionadas a ele. Isso para não falar da Inquisição e de outros erros do mesmo gênero. Atuando assim, os espíritas pensam achar aparente apoio para sua errônea encarnação, os comunistas para a sua repartição dos bens, os incrédulos zombadores para as contradições, os russelitas para seus erros blasfemos, e por fim, os Wilson e Roosevelt para o seu militarismo. Se todos tivessem a sensatez de permitir que a Bíblia se explicasse a si mesma, evitariam graves e desastrosos erros. Por causa desse abuso, aqui apontado, ouvimos dizer que a Bíblia se prova o que se quer, que com a Bíblia se prova o que se quer.
A má vontade, a incredulidade, a preguiça em estudá-la, o apego a ideias falsas e mundanas e a ignorância de toda regra de interpretação representam causas dessa pretensa interpretação. Todavia, a Bíblia jamais provará o que homens mal intencionados querem que ela prove. Ao contrário, o discípulo humilde, conhecedor da palavra e ciente de que a lei do Senhor é perfeita e de que não há erros nas Escrituras, mas sim no homem, sabe que não pode tirar nem pôr, suprimir nem acrescentar impunemente a palavra conforme o faz o estilo satânico. Isso porque Deus, mediante seu servo, registrou: se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida. O discípulo humilde sabe certamente que a revelação divina, como lei perfeita, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como afirmamos, essa revelação não se presta impunemente a tal abuso. Em vista de tais afirmações e dessas outras restrições, é evidente a necessidade absoluta da legitimação divina quanto à interpretação particular do papismo, que concede ao Papa autoridade superior à palavra. O mesmo ocorre em relação à interpretação dos pais da Igreja ou do dogma da infalibilidade do Papa, assim como há necessidade de validação divina quanto à ideia da interpretação individual do protestantismo. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, disse Pedro, e Jesus nos exorta a examinar as Escrituras para achar a verdade e não interpretar as Escrituras para estabelecer a verdade a nosso arbítrio. Portanto, nada existe de estranho no fato de encontrar nos célebres autores da antiguidade afirmações como esta: as Escrituras são a sua melhor intérprete. Você compreenderá melhor a palavra de Deus se comparar uma parte com outra, comparando as coisas espirituais com as espirituais, o que equivale a usar a Escritura de tal modo que ela venha a ser sua própria intérprete. Se por uma parte, arrancando versículos de seu conjunto e citando frases soltas para fundamentar ideias preconcebidas, é possível construir doutrinas chamadas bíblicas, que na verdade não são ensinos das Escrituras, mas antes doutrinas de demônios, por outra parte, explicando a Escritura pela Escritura, usando a Bíblia como intérprete de si mesma, não apenas se adquire o verdadeiro sentido das palavras e de textos determinados, mas também a certeza de todas as doutrinas cristãs quanto à fé e à moral. É preciso ter sempre em mente que não se pode considerar completamente bíblica uma doutrina antes de resumir e encerrar tudo que a Escritura diz sobre ela. Tampouco é dever inteiramente bíblico se não se abarca e resume todos os ensinos, prescrições e reservas que se encontram na palavra de Deus em relação ao mesmo. Aqui cabe bem a lei: não se pronuncia sentença antes de haver ouvido as partes. Todavia cometem o delito de falhar antes de haver examinado as partes todos aqueles que estabelecem doutrinas sobre palavras ou versículos extraídos do conjunto, sem permitir a Escritura explicar-se a si mesma. Assim, é de suma necessidade observar a referida regra das regras, ou seja, a Bíblia como sua própria intérprete. Do contrário, poderemos incorrer em erros e atrair sobre nós a maldição que a própria Escritura pronuncia contra os falsificadores da palavra. Ao usarmos a expressão regra das regras, queremos dizer que dessa regra fundamental desprende-se, deixa eu ver aqui, isso, obrigado. Ao usarmos a expressão regra das regras, queremos dizer que dessa regra fundamental desprendem-se outras que, como veremos, dela nascem naturalmente. E aí, em relação a essa questão aqui da regra das regras, ou a regra fundamental, ou a primeira regra, é importante a gente observar o seguinte: quando eu leio uma passagem, o que disse Moisés, o que dizem os profetas, o que disse Jesus, o que dizem os apóstolos, que a gente possa pensar o que o conjunto da revelação passa para a gente, porque muitas vezes nós podemos correr o risco de pegar um livro isolado, ou um versículo isolado, ou uma parte isolada, e fazer com que aquilo ali seja o carro-chefe do nosso ministério. E a gente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Porque
como o próprio apóstolo Pedro, na sua epístola diz, que a profecia, como ela não é de particular elucidação, então ela tem um propósito. E aí, qual é o problema? A gente corre o risco de a gente atribuir a ela um significado que ela não tem, quando a gente deveria o quê? Extrair dela o significado que lá está. É como se de repente, pensa comigo, digamos que o Daniel está viajando e escreve uma carta para sua esposa. Ele está escrevendo algo que está no coração dele para ela. Então é importante que fique claro que ele tem uma intenção quando ele escreve, e não aquela coisa de ela entende o que ela bem entender. Não, ele quis dizer alguma coisa. Imagina se de repente você manda um bilhete, ou deixa um bilhete com um vizinho, né? Você chega para o seu filho e fala assim: olha, sempre que o papai não estiver em casa, ele vai deixar a chave na casa de fulano de tal. E aí, se o pai é meio cheio de neurose, preocupado com o negócio de violência, o que ele faz? Ele deixa a chave na casa de uma pessoa, deixa um bilhete na casa de outra, e aí na casa da outra pessoa está assim: ó, vai na casa da fulana, ou vai não sei onde, ou faz não sei o que, dependendo do que ele está ali botando de mensagem. Se o filho entendeu outra coisa, o recado não foi dado. Ou de repente a chave está no mesmo lugar. O que é o mesmo lugar? Se o filho entender qualquer outra coisa, o recado não está dado. É como, por exemplo, se eu vou mandar um WhatsApp para minha esposa, o celular dela tem senha, o meu não tem. Até porque eu, como pastor, eu prefiro não ter senha, que assim é mais fácil de eu evitar pecado, né? E aí, nesse caso, né? Não, é verdade, porque assim, pastor certo já está errado, né? Então e aí o que acontece? Nisso, que você já está numa situação vendida, então você sabe que você não pode dar mole, né? Você sabe que não pode, porque é aquele caso assim: se eu pensar assim, hoje eu posso, amanhã eu posso, daqui a pouco vira hábito e alguém me pega com a boca na botija. Como eu já está assim, não pode, então acabou, né? Aí é claro, sempre tem um olhando a gente, né? Sempre tem. Aí nesse caso, mas o alvo é que a gente seja uma frigideira sem cabo, pelo menos é o que a gente tenta. E aí, diante dessa situação, o que acontece? Para ela mandar uma mensagem para mim, ela vai precisar mandar de uma forma que apenas eu entenda. Porque se ela mandar um negócio aberto, vai que de repente alguém está fuçando. Nunca se sabe, não é mesmo? Por exemplo, meu filho mesmo, de 1 ano e 9 meses, ligou para a Lilian ontem. Eu ia imaginar, ele ligou, só que como ele não sabia que tinha ligado, a Lilian está lá, alô, 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 e ele andando com o celular para cima e para baixo. Se a gente está falando mal dos outros, hein? E aí nisso, tá ele para cima e para baixo, até que ela desligou o telefone, né, e ligou de novo. Quando ela ligou de novo, aí eu peguei da mão dele, né, para atender. Aí eu falei: o que houve e tal? Não, foi você que ligou para mim. Aí eu: Jesus. Então, o que acontece? Eu preciso escrever de uma forma que a minha esposa entenda e ninguém mais entenda. Agora, se de repente a gente pegar esse caminho relativista, aí eu digo assim: a banana está amadurecendo do forno, e ela olha e, vou na geladeira, deu ruim, entende? Ou se a banana está amadurecendo no forno, é um código, está dando para dizer uma outra coisa. Então ela precisa saber qual é a minha intenção, senão vai confundir. Esse é o seu trabalho como hermeneuta. Você vai fazer o quê? Você vai tentar procurar características do autor maior das Escrituras, que é Deus, e as características do povo semítico, do povo grego, está entendendo? Da língua grega, da língua hebraica, do aramaico. Você precisa ter essas noções
Por quê? Porque na hora que você for interpretar, algumas palavras lá não são iguais a algumas palavras daqui. Até porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não lê com a mente de lá, a gente lê com a mente daqui. Por exemplo, tem gente que fala que o culto tem que ser feito com ordem e decência. E quando a pessoa fala com ordem e decência, é porque de repente ela não quer o glória a Deus, o aleluia, o taramanaia. Deu para entender? Tem aquele que de repente ele vai dizer que o culto tem que ser racional. Na cabeça dele, o culto racional é um racionalismo como o do René Descartes. Só que quando Paulo escreve, é muito tempo antes do René Descartes. Então, ali não está falando de racionalismo. O grego logiquem dá a ideia de genuíno, de puro, e não necessariamente de racional, de algo que cabe na nossa cabeça. Quem disse que o culto, a adoração, o mistério vai caber na nossa cabeça? Entende? Então, percebe que a gente às vezes coloca nas coisas aquilo que a gente está lendo nelas. E a importância do material de pesquisa é que você vai olhar para isso, vai olhar com cuidado. Por quê? Porque você tem gente te ouvindo, e essa gente que está te ouvindo, tem uma rapaziada que não acredita em você. Então essas pessoas não são a nossa preocupação, mas a preocupação principal é daqueles que assim, meu pastor está falando, meu pastor estudou, meu pastor pesquisou, está dando para entender? E aí de repente você vai, pega um versículo isolado, tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, como está escrito aqui, eu posso comprar e não pagar, que Cristo me fortalece. Eu posso comprar coxinha na cantina e todo mundo vai me perdoar, porque eu posso todas as coisas. Entende? Eu posso fazer isso, fazer aquilo, porque eu posso todas as coisas. Aí, antes que você ache esquisito, mas eu passei outro dia, né, e vi uma frase de uma campanha: por esta causa me ponho de joelhos. E aí eu comecei a ficar pensando, eu comecei a pensar o seguinte: meu Deus, Paulo, quando está escrevendo por essa causa me ponho de joelhos, é algo relacionado aos Efésios, entende? E aí ele está ali focado naquilo. Se afasta de uma campanha, a tendência de ser, vamos fazer aqui uma causa, e por essa causa a gente se colocar de joelho, é muito grande. Só que assim, a gente vai desconectar o texto da sua origem, dos seus leitores originais, porque a gente precisa ir lá, entender o que aconteceu lá, extrair o que aconteceu lá, para aplicar na vida do nosso ouvinte. Não é para a gente chegar lá, colocar o que está na cabeça da gente, ler e dizer para os outros que está na cabeça da gente, que a gente viu no texto, e dizer que foi Deus que disse. Deu para entender a seriedade do nosso trabalho? E o que acontece é que a gente acredita na gente. Entende? Aquela moça lá que de repente está na crise, se continua noiva, se não continua. Aquele garoto com pai cachaceiro, né? Aquele marido, né, que perdoou o segundo adultério da esposa. Aquela gente está lá para receber uma palavra que vem de Deus. Ela não está lá por causa da nossa eloquência, por causa da nossa habilidade, por causa da nossa criatividade. Ela está lá para ouvir a palavra de Deus, mesmo que ela queira ouvir que você profetiza bênçãos, mesmo que ela queira ouvir que vai dar tudo certo. Você tem que ser honesto. Você não pode furtar a palavra de Deus. Você tem que entregar a palavra de Deus com fidelidade. Gostem ou deixem de gostar. E talvez nem você goste do que você vai estar lendo, mas é a palavra de Deus. Deu para entender? Então é importante a gente olhar para isso, né, com carinho em relação à interpretação bíblica. E vamos passar, né, a nossa atividade de casa. Bem, a tarefa vai ser: quem foi o primeiro intérprete da palavra de Deus e quais as suas astúcias? Quem foi o primeiro intérprete da palavra de Deus e quais as suas astúcias? Se você já respondeu aí, por favor, não passe a colinha para o colega, tá bom? Quem foi?
Eu vou ler pela última vez, depois você assiste o vídeo, tá? Quem foi o primeiro intérprete da palavra de Deus e quais as suas astúcias? Depois vocês assistam o vídeo. 2. Qual deve ser a regra fundamental na interpretação da Bíblia e por quê? Qual deve ser a regra fundamental na interpretação da Bíblia e por quê? 3. Quais os males que resultam de não interpretar as Escrituras por si mesmas? 3. Quais os males que resultam de não interpretar as Escrituras por si mesmas? Então, que a gente possa estar pensando com carinho a respeito disso daí, e a gente vai para o próximo vídeo para falar um pouquinho sobre o desafio das culturas na América Latina. Valeu!